Olá, eu sou a Sheila. Olá, eu sou a Patrícia e nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade sobre nutrição e sobre tudo que ela pode representar no dia a dia da nossa vida. É isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema bem bacana que envolve tudo na vida, basicamente. A gente vai falar de lipídios, de gordura, seguindo a linha de raciocínio para quem está acompanhando, né, em ordem estratégica aqui no nosso canal. A gente está falando dos macronutrientes, né, dos grandes grupos de nutrientes que compõem a nossa alimentação. E hoje a gente vai falar dos lipídios e o que são os lipídios, né? O que são as gorduras? Basicamente, é uma moléculazinha tão importante que sem ela não existe vida. Ela faz parte, por exemplo, da membrana celular. Ela compõe a membrana celular, ou seja, ela está presente na estrutura de todos os seres vivos. E quando a gente fala disso, a gente começa já pensando que não podemos restringir o consumo e a importância de nenhum alimento, de nenhum macronutriente, de nenhum micronutriente, de nada que nutre o nosso corpo. Então, aquela ideia de que gordura é ruim, não é bem assim que funciona. A gordura é muito importante, tem inúmeras funções no nosso organismo, inúmeras mesmo, a começar por essa que eu mencionei, né? O lipídio, a gordura, ela compõe a membrana da célula e todo ser vivo tem pelo menos uma célula. E nessa célula, na membrana dessa célula tem gordura, porque se não tiver membrana, não tem célula, não tem vida. Então, todas as nossas células têm gordura na sua composição. E aí a gente entende que ela faz parte da existência da vida. Mas além disso, ela tem como função, por exemplo, a manutenção da nossa temperatura corporal, a reserva de energia para o nosso corpo, ela tem função na estrutura e na atuação do nosso sistema hormonal, por exemplo, né, dos nossos hormônios, do nosso sistema cerebral, ela atua muito intensamente no funcionamento do nosso cérebro, inclusive a sinapse, que é a conexão que existe, a conversa que existe entre um neurônio e outro, só acontece graças às moléculas de gordura. A bainha de mielina, que talvez você já tenha ouvido falar, é composta basicamente por gordura, e assim muitas outras funções desse macronutriente tão importante no nosso dia a dia. E essa gordura que está presente em tudo isso que a Paty falou, e ouvindo aqui às vezes não parece muita coisa, às vezes parece, mas são inúmeras funções. Não existe um organismo vivo que funcione sem a molécula de gordura. Essa gordura a gente vai obter através dos alimentos, assim como os outros macronutrientes. Quando a gente vai pensar nos alimentos, né? Eu falei isso já em alguns vídeos, se você for pesquisar na internet, porque é uma coisa que a gente faz com frequência, né? E vai lá pesquisar rapidinho lá no Google para saber alguma coisa ou outra. Se vocês forem lá pesquisar gordura, tipo de gorduras, né? Vão aparecer assim, gorduras boas e ruins, né? E essa é uma frase que vem, é uma forma de apresentar as gorduras que vem muito forte quando você faz essa pesquisa. E o que seria isso, né? Na verdade, isso se refere aos tipos de gordura, que em termos técnicos a gente chama de gordura saturada e insaturada. E aí a gente tem uma diferença na composição química dessas gorduras que faz com que elas ajam de forma diferente no nosso corpo. Então, por exemplo, não é que uma é boa ou que a outra é ruim, depende da quantidade que você vai comer de cada uma, da forma como você vai comer e do quanto aquilo está presente na sua vida. Mas, quando a gente pensa em gordura nos alimentos, a gordura insaturada, aquela denominada gordura boa, é uma das formas de gordura que o nosso corpo mais utiliza para todas essas funções que a Paty falou, tanto na membrana celular, como no funcionamento hormonal, como na função dos neurônios, né, na comunicação dos neurônios. Então ali a gente precisa ingerir essa gordura diariamente, porque ela está envolvida em todas essas funções.
E aí, se a gente for pensar, essa daqui é aquela gordura boa que sempre lembra o abacate, né? É o exemplo mais clássico que tem. Mas não é só no abacate que a gente tem essa gordura. A gente tem essa gordura em diversos outros alimentos. Por exemplo, nas oleaginosas, né? Lá dentro do amendoim, da castanha, da amêndoas, do pistache. A gente tem ela dentro das sementes de linhaça, de gergelim, da própria semente de chia, da semente de girassol também. Então, quando a gente morde essa semente, a gente obtém essa gordura também. E às vezes vocês podem pensar, mas é tão pouquinho, né? Mas a gente não precisa muito dela no dia para cumprir todas essas funções. A gente precisa consumir todos os dias. Existem cálculos, sim, que a gente pode fazer, estimar a quantidade de alimentos, mas é importante que a gente tenha esse consumo diário. Essa gordura insaturada, que é a denominada gordura boa também, ela está em outros alimentos, às vezes em maior e menor quantidade, nos próprios óleos, né? O óleo de soja, de canola, de milho, quando eles estão em temperatura ambiente ou são aquecidos sem passar, né, o ponto de fumaça deles, então a gente também obtém dali. A gente tem uma porção, um percentual dessa gordura nos alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, quando vocês comem rúcula, agrião, folha de couve, brócolis, não parece, mas lá tem essa gordura insaturada que é importante para todas essas funções. Quando você come feijão, arroz, lentilha, quando você come até alimentos que são mais fontes de carboidrato, o aipim, a batata, em um pequeno percentual a gente também tem. Então a gente vai coletando, né, essa gordura de vários tipos de alimentos durante o dia para que ela possa ir trabalhando em cada uma dessas funções que são de extrema importância no nosso corpo. E a gordura saturada, que é vista como ruim, ela é uma gordura ruim quando consumida em excesso. A gente também tem cálculos para analisar o consumo, para fazer orientação, inclusive orientado, até preconizado pela Organização Mundial da Saúde que a gente consuma menos de 10% do valor energético total da nossa dieta vindo dessa gordura saturada. Então, se a gente for calcular isso, dá para mais ou menos estimar a quantidade de alimentos que você vai precisar comer. E provavelmente é muito menos do que a maioria das pessoas consomem, porque essa gordura saturada, ela tem um comportamento químico no nosso corpo diferente da outra. Então ela vai trabalhar muito mais lá no tecido adiposo, ela vai ajudar a manter temperatura corporal, sim, ela vai ajudar a proteger, ela vai ajudar a armazenar energia, mas ela também pode gerar complicações com maior facilidade, às vezes quando ela estiver associada a depósitos nas veias, nas artérias, nos órgãos, no próprio tecido adiposo, gerando inflamação, né? Assim como a gordura trans. Então teria muita coisa para falar dos tipos de gordura, mas o mais importante é que nesse momento, né, inicial da nossa conversa, vocês entendam que é importante sim consumir fontes de gordura todos os dias, porque não existe um corpo que funcione sem o mínimo de gordura por dia. É isso aí. A questão é justamente essa, né, Sheila? Às vezes a gente acaba consumindo mais do que deveria, do tipo que não precisaria. Porque a gente conversava aqui antes do vídeo, que a gordura, principalmente a gordura trans, por exemplo, que é uma gordura modificada, né, que passa por um processo que vem aí da evolução da indústria, não é uma gordura natural, principalmente esse tipo de gordura está embutido em muitos alimentos que a gente compra no mercado, por exemplo, muitos produtos alimentícios, né? Um exemplo é a bolacha recheada, né? É claro que hoje a gente já tem essa noção de consumir menos industrializados, mas a gente vê muitas crianças ainda consumindo esse tipo de alimento que parece ter apenas açúcar, até porque o seu paladar é bem doce,
mas a quantidade de gordura trans ali é gigantesca, assim como no sorvete também, por exemplo, né? Então, no vídeo anterior a gente falou de carboidratos, falou que ele não era um vilão, falou que ele era importante, mas a depender do tipo de alimento consumido, né, para suprir essa fonte de nutriente para o nosso corpo. Com a gordura funciona da mesma maneira. Ela tem função, ela é importante, mas é importante entender onde ela está no nosso dia a dia, onde ela se apresenta nos alimentos. E a maioria dos produtos industrializados tem uma quantidade elevada de gordura trans, uma gordura que não é saudável, e principalmente na quantidade em que ela se apresenta, justamente porque isso também tem uma função para a indústria, daí, não para o corpo, né? Que é fazer com que aquele produto seja mais palatável, seja mais saboroso. A gordura tem esse potencial de tornar a comida mais saborosa. A gente não fala sempre que um peixinho frito é bem mais gostoso do que um peixinho assado, né? A batatinha frita, né? O avanço aí da tecnologia trouxe as air fryers, mas não fica igual, né? Esse sempre foi o maior dilema, né? A gente pode fazer batatinha na air fryer para fritar sem óleo, fritadeira sem óleo, mas não fica igual. Por quê? Porque nada substitui a palatabilidade da gordura. Ela tem essa função e ela torna o alimento mais agradável. É por isso que muita gente adora uma carninha com uma quantidade bem considerável de gordura, né? A costela no churrasco é tão apreciada, por isso que muita gente opta por fazer a coxa e sobrecoxa do frango e não o peito de frango, que é muito seco, né? Que não tem gosto, justamente porque ela tem esse potencial de tornar o alimento mais saboroso. Porém, o equilíbrio no consumo e nas escolhas faz com que a gente possa consumir as coisas com prazer, sim, mas em benefício da nossa própria saúde. E aí, quando a gente fala de gordura, geralmente a gente pensa em peso, igual o carboidrato, né? Engorda, emagrece, emagrece. É muito mais do que isso, mas sim, existe aí um envolvimento desses macronutrientes nessa situação de ganhar peso ou de perder peso. A gordura, assim como o carboidrato, é armazenado em forma de gordura, né? A gordura tem essa capacidade de armazenar energia e, como a gente falava, essa capacidade é infinita. Se eu consumo mais do que eu gasto, eu vou armazenar em forma de gordura no meu tecido adiposo, e isso vai permitir com que o meu corpo tenha energia disponível para tudo que ele precisa fazer, mas em excesso vai acabar atrapalhando o funcionamento de muitos órgãos do nosso sistema. Então, compreender qual é o papel, qual a importância e qual o limite e qual é o equilíbrio a que se pode chegar no consumo desses alimentos é o que a gente mais quer trazer aqui. Entendimento, conhecimento, porque aí você consegue pensar suas escolhas, você consegue estar atento ao que você vai consumir, com responsabilidade, dando para o seu corpo o que ele precisa, sim, porque uma mulher, por exemplo, com um percentual de gordura muito baixo, vai ter diversos sintomas e desajustes no seu sistema, nos seus ciclos femininos. Isso envolve período menstrual, problemas relacionados a isso, questões hormonais, né? A gente tem uma necessidade um pouco maior até de gordura do que os homens, né, de percentual de gordura armazenada, então ela tem uma função importantíssima. Jamais você poderia zerar a gordura do seu corpo, mas hoje o que a gente vê na verdade é o excesso, né? Um excesso vindo talvez de fontes inadequadas e na quantidade inadequada. Exatamente, e esse excesso ele também pode ser percebido assim, duas coisas que a gente conversava também e que a gente vê como importante destacar. Como a Paty falou, por exemplo, a bolacha recheada ou outros produtos alimentícios que têm essa palatabilidade, tem essa gordura trans mais acentuada, e aí vocês